Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Por isso, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deixa eu falar uma coisa. Aqui está dizendo que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Para sermos santos. Deus nos escolheu para sermos santos. Deus não nos escolheu para sermos salvos. Ele nos escolheu para sermos santos. É possível ser santo sem ser salvo? Ninguém respondeu. Ótimo. Eu tenho uma pergunta. Irmãos, é possível ser santo sem ser salvo? Não. É por isso que Deus nos salva primeiro. E depois Ele nos santifica. Vocês entenderam isso? Amém. Ele nos salva primeiro. E depois Ele nos santifica. Mas muitos de nós aqui, pais dessas lindas crianças que estavam aqui, às vezes nós estamos ensinando, tentando fazer deles santos, sem fazer deles salvos. Estamos ensinando para os nossos filhos comportamento e moral. Não estamos ensinando o Evangelho. Dizemos para eles que eles não podem mentir, e está certo. Dizemos para eles que eles têm que obedecer o papai, e está certo. Dizemos para eles que eles têm que ser honestos, e está certo. Mas vamos ensinando moralidade. Vamos ensinando comportamento. E não ensinamos o Evangelho que transforma. O comportamento não é suficiente para ele enfrentar os desafios das trevas que estão lá fora. Quando os nossos filhos se tornam adolescentes e outras pessoas apresentam outra moral, quando alguém diz Deus é amor, por isso todo amor é lícito, por isso que pode ter um casamento de pessoas do mesmo sexo. Deus não é amor? Está na Bíblia. Então, aí a pessoa apresentou para ele um outro conceito moral. E quando apresentou aquele conceito moral, a cabeça dele fica em choque, porque ele não sabe explicar isso. E aí a gente vai dizer que o professor da faculdade tirou meu filho da igreja. Não, pai. Seu filho não tinha o Evangelho. É por isso que ele não conseguiu resistir a um professor de faculdade. Então, nós estamos tentando fazer com que a igreja seja santa sem ser salva. Mas Jesus não faz isso, sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa para contar para vocês. Vocês são incompetentes. Eu sou incompetente. Nós não conseguimos ser santos se não for o poder do Espírito Santo na nossa vida nos guiando para a santidade. Mas eu só ganho e só tenho o Espírito Santo na minha vida me levando para a santidade se eu recebi o Espírito Santo. E como é que eu recebo o Espírito Santo? Não é num culto onde alguém fica soprando você e você cai. Você recebe o Espírito Santo quando você ouve o Evangelho. Pelo Evangelho você percebe, meu Deus, eu sou um pecador, eu estou distante de Deus, desespero. Mas o Evangelho traz a misericórdia e a graça de Deus dizendo, mas Cristo morreu por você. E mediante a fé, eu alcanço a graça e alcanço a salvação. E o Espírito Santo é que produz isso dentro de mim. Então, para eu ter o Espírito Santo, eu preciso ser salvo. E é por isso que Deus nos salva primeiro. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Significa, irmãos, que nós somos feitos filhos para a glória dele. Ele poderia nos salvar, tirar do lixo e pôr aqui uma prateleira e colocar a gente limpinho, dizer, olha só gente, eu que salvei, eu limpei eles. Mas ele faz isso para a glória dele, para que a gente glorifique o nome dele. Para o louvor da sua gloriosa graça, na qual nos deu graciosamente por meio do amado Jesus. Nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio do sangue. Porque